Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito a essa oportunidade, a confiança que nosso pastor Joel nos concede nesta noite. Agradeço aos irmãos pela paciência em estarem nos ouvindo, pastor Alcírio, os outros companheiros que aí estão. Louvamos ao Senhor Deus por essa oportunidade, por este privilégio que Deus nos tem concedido de fazer alguma coisa, ainda que muito pequena, para o seu reino, mas nos sentimos muito felizes, muito alegres toda vez que o pastor Joel nos convida a trazer alguma coisa. O nosso coração se enche de júbilo. Não que eu seja capaz, mas eu vou buscar diante do Senhor sempre um assunto, e a melhor forma de levar para os irmãos algo de maneira simples, porém inteligível, né? Porque é isso que nós aprendemos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Joelito, e várias vezes ele já me disse: quando você vai levar uma palavra, não dê uma carga muito pesada ao povo, porque fica difícil. Então, nós sempre lembrando dessas palavras, nós procuramos nos dedicar a fazer algo assim, que toque no coração da igreja e que impulsione a igreja para fazer o trabalho do Senhor. Um trabalho, aliás, que é simples, como é simples o Evangelho de Cristo, né? Nós nos lembramos de que o Evangelho de Cristo sempre foi um, né? Está chegando a vós o reino de Deus, é anunciado a vocês o reino de Deus. Então nós temos que levar esta mensagem de que Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E o povo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor Joel é o povo muçulmano, que de tão perto nos tem rodeado, né? Quantos muçulmanos nós temos visto perto de nós. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, 14 e 15, ele diz: não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu costumo sempre lembrar, irmãos, que por mais difícil que nós achemos o trabalho, por mais que nós não encontremos uma oportunidade de adentrar com o Evangelho de Cristo para estas almas, ou que sejamos rejeitados ou até atacados, o Senhor Jesus passou isto muito pior do que nós, quando pregou ao seu próprio povo. Então, também nisto, se formos tentados ou se formos provados, o Senhor Jesus já experimentou antes de nós. Estamos neste mês mergulhando em um assunto verdadeiramente muito importante para juntos nós possamos cumprir o ID do Senhor Jesus. Abriremos esta série de assuntos da agenda islâmica através desse estudo prático, procurando trazer até vocês instruções de como lidar com o maior povo não alcançado pelo Evangelho de Cristo no mundo, os muçulmanos. E isto nós já falamos desde o princípio, né? Quando nós começamos com a agenda islâmica. 60 mil pessoas morrem todos os dias no mundo sem terem ouvido falar do Senhor Jesus. E a maior quantidade dentro desses 60 mil são muçulmanos. E nesta oportunidade gostaríamos de trazer instruções práticas de como agir frente a frente com o muçulmano, não perder a oportunidade e semear em seu coração a palavra do Senhor, agindo com naturalidade, sem medo e com convicção daquilo que lhes estaremos anunciando,
a graça redentora de Jesus, através do perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação, tendo garantida pelo próprio Senhor Jesus a nossa morada nos céus. E é importante, irmãos, que nós possamos citar estas palavras de Jesus, João 14, versículos de 1 a 3, porque eles, dentro do Alcorão, que é o livro sagrado deles, eles não têm nenhuma garantia de salvação, mas nós temos. O Senhor Jesus disse: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja que coisa importante. Nós, irmãos, temos a certeza dada pelo Senhor Jesus de que nós vamos estar onde Ele estiver. Os muçulmanos não têm essa certeza. Por mais que eles respeitem a Allah, por mais que eles respeitem o seu profeta Maomé, ou Muhammad, como se diz em árabe, eles não têm garantia que eles vão estar no mesmo lugar que Maomé estará. Seria muito bom que juntos compreendêssemos o quanto importante este assunto é. Quantas vidas podem ser alcançadas e desfrutarem da salvação e das bênçãos de Jesus como você e eu. Estas que seguem são instruções que nos ajudarão na tarefa de alcançá-los e, se bem aplicadas e acompanhadas de jejum e oração, surtirão efeito para a glória do nome de Jesus. Sendo assim, passamos às ações práticas da evangelização dos muçulmanos. Nós aqui procuramos enumerar 23 ações. É claro que existem muitas outras, mas apenas para que esse estudo não se torne muito cansativo. Número 1. Conhecer e entender a tua fé cristã é fundamental para que você possa alcançar os muçulmanos. Quanto mais você conhecer a tua fé cristã, mais fácil será pregar para eles. E isso é em qualquer segmento, né, irmãos? Se você for dar uma aula na escola de matemática ou de qualquer outro material, outra matéria, você precisa conhecer, porque aí você vai conseguir se comunicar com aqueles que estão te ouvindo. E esta religião, irmãos, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a semelhança e a proximidade que eles têm com a nossa fé cristã. Em muitos aspectos, muitos aspectos. Eu já disse isso e vou repetir. Quando você pega o Alcorão para ler, tem horas que você acha que está lendo a própria Bíblia. Por quê? Porque são versículos tirados da Bíblia, da Torá, do Antigo Testamento e muitos do Novo Testamento. Então, o profeta Muhammad, que ditou o Alcorão, ele era conhecedor, porque ele conviveu com judeus e conviveu com cristãos. Então, ele tinha conhecimento da fé judaica e da fé cristã. Então, ele conseguia transcrever ou ditar àqueles que escreveriam o Alcorão, porque nós já estudamos que ele era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas ele conseguia ditar aquilo que ele havia ouvido. Então, você tem muita coisa da Bíblia dentro do Alcorão. Então, você precisa ter convicção da tua fé, para que quando você for pregar a palavra de Deus para eles, não saia você convertido ao islamismo, como há muitos casos de missionários, inclusive, que foram ministrar a palavra de Deus e hoje são muçulmanos. Os evangelhos são a maior e melhor testemunha de Cristo. Pregue os evangelhos assim mesmo como eles são, sem se preocupar com muitas terminologias, com teologias aprofundadas que venham a ofender os muçulmanos.
Os evangelhos por si, eles são educados, resolutos e são impactantes. Lembre-se que nos primeiros encontros, nunca devemos falar contra o profeta Muhammad, que é Maomé, o Alcorão, que é o livro sagrado deles, e nem contra Alá, que é como se diz Deus em árabe. Porque se você faz alguma piada, alguma menção, alguma brincadeira ou algo ofensivo, você já fechou as portas da evangelização que você estava acabando de abrir. Conforme alcançamos mais proximidade, mais amizade, nós vamos tendo mais liberdade com eles e poderemos expor-lhes a verdade sobre a fé deles, inclusive mostrando-lhes quem realmente foi o profeta Muhammad e os seus seguidores, como nós já aprendemos anteriormente. Mas sempre com muita cautela, né? Sempre pergunte a eles sobre a certeza da sua salvação. E se você morrer, sabe com certeza se entrará no céu? A resposta deles sempre será: não, eu não tenho certeza. Tendo em vista que, em uma balança divina, minhas atitudes corretas e boas devem pesar mais do que os meus erros e pecados. Ainda assim, não tenho garantida a minha entrada no céu. Como nós já citamos logo no começo, por mais fiel que seja o muçulmano, eles não têm garantida a sua entrada no céu. Só existe uma forma, um passaporte para o céu. A salvação garantida é aqueles que se sacrificam em nome do Islã. Os homens bomba, as mulheres bomba, esses têm a sua entrada garantida no céu. Mas os outros não. Vai depender de Alá, inclusive do seu bom humor. Mas, como nós já vimos, né, esses que conduzem essas pessoas ao atentado terrorista, os seus mestres, os seus ensinadores, eles mesmos não se lançam a isso. E a promessa para os homens é de que, chegando lá no céu, além de terem a sua entrada garantida, ainda terão 72 virgens esperando por eles. Isso também a gente já estudou. Exponha-lhes o real pecado, procure expor para eles a real culpa, a real condição do homem diante de Deus, e também o real derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não tenha vergonha de usar o nome de Jesus claramente como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, e também como sendo soberano Deus. Seja compassivo e compreensivo com o passado que eles possam ter tido. Muitos tiveram experiências ruins com outros cristãos e com igrejas, e mostre-lhes que você está lhes trazendo ao conhecimento deles a oportunidade de conhecer a Cristo e a sua real salvação. Aqui, irmãos, cabe uma observação importante. A maioria dos muçulmanos é contra os judeus por causa da formação do Estado de Israel. É contra os americanos, que foram aqueles que mais apoiaram os judeus quando, em 1948, Israel foi restaurada a sua terra. Então, eles guardam uma mágoa, um rancor muito grande, porque naquela data muitos muçulmanos contam que estavam trabalhando e, quando chegaram em casa à noite, a sua casa havia sido invadida por judeus, e eles então tiveram que se deslocar e habitar em campos de refugiados. Israel, que dominou aquela região, não lhes permitia construir casas de alvenaria. Hoje sim, mas naquela época não. Eles tinham que habitar em tendas. Então, você vai ouvir muito isso deles, você vai ouvi-los muitas vezes praguejarem contra os israelitas e contra os americanos, mas não entre nessa questão política.
Não é essa a nossa intenção, não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é mostrar-lhes a salvação no Senhor Jesus. E eles respeitam o Senhor Jesus. Eles, inclusive, dizem: se você não crê em Jesus como o Messias de Deus, a palavra de Deus, no nascimento virginal de Jesus, você não é um muçulmano convertido. Mas Jesus jamais é filho de Deus. É aí que nós vamos entrar com a evangelização, mostrando-lhes que o Senhor Jesus é muito mais do que aquilo que eles conhecem até aquele ponto. Eles certamente lhes farão muitas perguntas a respeito da tua fé. Procure responder com calma e convicção. Não precisa ser necessariamente na mesma hora nem no mesmo dia. Se não sabe, diga que vai pesquisar e que, na próxima oportunidade, lhe trará a resposta. Mostre sempre grande consideração e respeito com a tua própria fé e também com a Bíblia. Isso é questão de nós evitarmos, né, irmãos? Isso não fica bem, independente de estarmos evangelizando alguém ou não, fazermos aquelas piadas que muitos consideram aí piadas gospel e tal. Então isso não demonstra respeito pela tua fé. As tuas palavras, a tua maneira de falar, né? Colocar gírias dentro da pregação quando você está evangelizando, isso não combina nada com um cristão, muito menos o ministério do Belém. Nunca jogue a Bíblia no sofá. Às vezes você vai ter um muçulmano na tua casa, você joga a Bíblia no sofá ou no banco do carro, ou coloque a tua Bíblia no chão. Às vezes você encontra um amigo, vai dar uma carona para ele, ele é muçulmano, você simplesmente pega a tua Bíblia que está no banco e joga no banco de trás. Irmãos, isso para eles é ofensivo. Tenha certeza que eles estarão observando as tuas atitudes com relação ao livro que você considera sagrado, assim como eles o fazem com relação ao Corão. Eles nunca colocam o Corão no chão. Eles têm um apoiozinho, um suportezinho, e o Alcorão fica em cima desse suporte. Mesmo se eles estiverem de joelhos dobrados, orando, e forem ler o Alcorão, nunca o Alcorão é colocado no chão, sempre em cima desse pequeno suporte. Então, eles vão estar observando a tua atitude com relação ao livro que você está lhes expondo, lhes pregando e dizendo: este é o livro que eu considero sagrado. Lembre-se que o teu trabalho é pregar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porque nós, às vezes, irmãos, nessa nossa ânsia de ganharmos almas, nós muitas vezes vamos além daquilo que devemos fazer e acaba que nós nos tornamos cansativos. Então, vamos devagar. Atos capítulo 2, 47 diz: de todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Assim, não seja demasiado cansativo, um pouco da palavra de Deus de cada vez. É sabido que a mensagem do Evangelho ofende os muçulmanos, mas não se preocupe com isso. Procure ser o mais respeitoso e amigável possível. E preste atenção nisto, por favor. Se você, homem, encontrar uma moça muçulmana, não estenda a sua mão para cumprimentá-la, porque ela não vai retribuir. Da mesma forma, uma moça não estenda a sua mão para um homem muçulmano, porque ele não vai retribuir-lhe. Isso é considerado ofensivo. Da mesma forma, para evangelizar. Num primeiro encontro, numa primeira abordagem, homens sempre evangelizam homens e mulheres sempre evangelizam mulheres. A partir do momento que você consegue formar ali um grupo de amigos, um grupo de conhecidos, aí já é diferente, né? Mas sempre com muito respeito. Tenha sempre uma Bíblia com tradução cristã nas mãos, inclusive para que você possa presenteá-los. Nunca use uma Bíblia que seja deles com tradução islâmica, pois ela foi feita para negar a Cristo
e corromper a nossa fé. No Irã, por exemplo, assim como em vários países muçulmanos, a única Bíblia que se pode comprar e carregar é a Bíblia feita pelo governo, onde se encontra a descrição de Jesus e das doutrinas cristãs da maneira que eles acham corretas, claro, segundo o Islã. Então imagine que você pegue uma Bíblia deles, existe uma leitura lá errada, uma escrita errada, você vai acabar se perdendo e vai ficar difícil, né? Então, tenha sempre uma Bíblia original, a Bíblia de crente, inclusive para você poder deixar com eles ali. Inclusive, se eles quiserem comparar a Bíblia que você trouxe com aquela que eles possam ter. Não se preocupe em vencer uma discussão, ou um debate, ou uma argumentação. Preocupe-se em apresentar-lhes a Cristo, morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia. Aquele que entregou a sua vida de livre vontade e tornou a tomá-la, vencendo a morte e ressuscitando, como ele mesmo afirmou de si. João 10:18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aqui cabe uma observação, sabe, irmãos? Todo ano, além do Ramadã, que é o jejum anual dos muçulmanos, eles têm um dia chamado Yom al-Eid, né? Assim como talvez o judeu tenha o seu dia do Yom Kippur, inclusive Yom em árabe, em hebraico, é a mesma coisa, significa dia. Mas Yom al-Eid, o dia é a data da comemoração. É quando eles comemoram que Abraão, quando foi sacrificar Ismael, que é assim que eles creem, o Senhor Deus não permitiu, mas colocou um cordeiro, um carneiro no seu lugar. E todo ano eles sacrificam, então, neste dia, um carneiro em comemoração àquela data. Cabe você aí, irmãos, explicar que esse cordeiro, este carneiro, representa o nosso Cristo, que morreu uma vez e não é necessário mais pelos nossos pecados e venceu a morte, né? Então, cabe a nós aproveitarmos, por exemplo, este gancho, esta oportunidade, esta deixa, né? E procurar expor-lhes este fato. E dizer, olha, o nosso Senhor Jesus, porque eles dizem, se Jesus era Deus, como é que alguém conseguiu bater nele, deitá-lo no chão, cravá-lo numa cruz? Mas a resposta está aqui. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, é muito importante que nós expliquemos a ele que este Cordeiro de Deus se deu de livre e espontânea vontade. Um ótimo exemplo da explanação do sacrifício de Jesus é o Salmo 22. Então, procure ler o Salmo 22 juntamente com os versículos finais dos evangelhos, que retratam os momentos finais de Jesus em direção ao Gólgota e à sua crucificação. Lembre-se que, para a maioria dos muçulmanos, não há diferença entre católicos, evangélicos, luteranos, batistas, neopentecostais, reformados ou não, e etc. Para eles, são todos cristãos. Por isso, você deve mostrar-lhes a tua convicção e o teu temor em buscar a Deus durante o dia e em ler a Bíblia, como, aliás, eles o fazem quando oram e leem o Alcorão. Veja, irmãos, como tudo rebate no nosso primeiro tópico. Você precisa conhecer a tua fé. Você precisa ter comunhão com Cristo. Você precisa conhecer a tua Bíblia. Expor o plano da salvação. Para você expor, você precisa entender. Porque como é que você vai demonstrar convicção para eles? E eles perceberem a tua convicção, se você não tiver essa convicção, esse conhecimento. Então, se você não tem feito ainda esse teu devocional diário,
com o Senhor Jesus todos os dias. É hora de você começar a desenvolver isso na tua vida. Não deixar o celular ocupar o teu tempo, a internet ou só o teu trabalho. Lembre-se, mais importante do que alimentar o teu corpo é alimentar a tua alma. Procure não usar expressões como eu acho, eu penso, eu acredito ou creio. Use as palavras e expressões contidas na Bíblia, proferidas por Cristo e pelos profetas, já que eles confiam e creem muito mais na palavra dos profetas do que na tua, a quem estão acabando de conhecer ou não conhecem muito bem ainda. Num primeiro encontro, não convém usar versículos das cartas do apóstolo Paulo, que em árabe se diz Pulos, que vem do grego, ou de Pedro, que também se diz Petrus, que vem do grego, porque não há letra P nem B em árabe. Então, quando eles disserem bulos, estão se referindo a Paulo, e quando disserem Petrus, estão se referindo a Pedro. Nem das outras epístolas. Eles os consideram, e isso nós já estudamos, os maiores corruptores da Bíblia. Para eles, a história de Jesus só tem valor quando contada pelos discípulos. Procure, aos poucos, ir introduzindo-lhes a doutrina da Trindade, falando do Pai, de Jesus como seu Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo presente em todo o tempo nas ações de Deus e de Jesus, corroborando com eles. Isto porque, para eles, a doutrina da Trindade foi primeiramente introduzida por um grande corruptor da Bíblia, foi Paulo. Eu já vi isso, irmãos, em vários debates, eles acusando que essa doutrina é falsa, que quem introduziu foi Paulo, que essa doutrina nunca foi apresentada na Bíblia, na Torá, mas um bom exemplo de introdução da doutrina da Trindade são os Salmos, de número 2 e de número 110. Já que eles creem em Daúd, que é Davi em árabe, como um grande profeta de Deus, mostrando-lhes que esta doutrina, porque esses 2 salmos são salmos de Davi, mostrando-lhes que essa doutrina sempre esteve presente na Bíblia, inclusive desde a criação do mundo, quando lá em Gênesis capítulo 1 e 26, está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que aí está na primeira pessoa do plural. Se em um primeiro encontro você for ignorado, ridicularizado ou desprezado, não se desanime, mas busque por novas oportunidades, ame-os, lembrando que por tudo isto passou o nosso Senhor Jesus. Se alguém já se mostrar interessado, procure convidá-lo para um lanche, um culto doméstico, família cristã, ou até para um culto em tua congregação, o Friends Forever. Será uma grande festa. Lembre-se que certamente você também será convidado para ir às suas casas e até à mesquita deles. Isso com certeza, tá? Aí então fale com o teu dirigente e procure ir com mais alguém. Não convém você ir sozinho, né? Sempre com mais alguém. Eles vão achar que Alá está tocando em você para se tornar um muçulmano, está tocando na pessoa que você está trazendo também, porque para eles todos nascem muçulmanos, apenas há um momento certo em que Alá começa a despertar isso em você. Chegando lá na mesquita, você será muito bem recebido. Eu digo isto de testemunho próprio, né? E presenteado com várias literaturas, além, é claro, do próprio Alcorão. Atenção, não recuse os presentes, mas aceite e manuseie com muito respeito, principalmente o Alcorão. Eles estarão te observando. Em uma das vezes que eu fui na mesquita, eles me presentearam com muitas literaturas, o Alcorão, e depois que eu ia saindo dali, o sheik daquela igreja, o sacerdote, foi atrás de mim e disse: olhe,
Esse é o nosso livro sagrado. Por favor, respeite o nosso livro, não jogue fora, não coloque ele debaixo dos outros livros, não jogue ele simplesmente de lado. Por favor, respeite. Eu disse a ele, fique tranquilo, eu vou respeitar o teu livro. Isso já demonstra da sua parte que você é um amigo, né? Que você é uma pessoa que se importa com a crença deles, e eles vão perceber, irmãos, através de tudo isso que você detalha, que da mesma forma que eles muitas vezes querem ganhar você para o Islã, eles vão perceber o seu amor em ganhá-los para Deus, para Cristo. Ore sempre por oportunidades da parte de Deus, para que portas sejam abertas e almas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo através da tua pregação. Eles também gostam muito de cantar o Alcorão. Então, procure cantar hinos e louvores que trazem versículos da palavra de Deus em suas letras. Se nós pegarmos, como foi lido hoje no Círculo de Oração, capítulo 32 de Deuteronômio, ali Moisés começa a cantar a doutrina do Senhor. Em outros lugares, quando ele se alegrou, outros homens se alegraram. A Bíblia diz que o cântico de Ana, o cântico de Davi, o cântico de Moisés, eles também têm isso. E muitas vezes dentro da mesquita, eles escolhem um single, uma pessoa que tem uma voz bonita, sempre um homem, e aquela pessoa então começa a cantar o Alcorão e não ler. E eles se emocionam, eles choram, derramam lágrimas. Eu já assisti isso, é uma cerimônia muito bonita. Então, se você cantar hinos e mostrar que este hino traz a palavra de Deus dentro dele, isso também vai impressioná-los. Pergunte-lhe sobre suas vidas, seus pais, seu trabalho, seu estudo, a sua cultura, o seu país de origem. E lembre-se, nem todos os muçulmanos conhecem muito bem o Alcorão. Nem todos os muçulmanos conhecem ou falam o árabe muito bem. Nem acreditam do mesmo modo em Muhammad, no Alcorão, ou têm a mesma visão do mundo. Nem todos os muçulmanos são parecidos. E aqui encontramos muitas diferenças culturais, as quais às vezes nos convém conhecer. Então, é interessante, irmão, nós nos inteirarmos da cultura deles para que nós não fiquemos impressionados com alguma coisa. Por exemplo, há muçulmanos que muitas vezes usam lá um santinho, um talismã, e eles acham que aquilo os protege. Apesar de nós vermos que eles não são idólatras, mas eles têm um pouco, vamos dizer, como o católico no cristianismo. Eles têm lá um talismãzinho. Nós temos outros muçulmanos, por exemplo, na Arábia Saudita, talvez por influência de quando levaram o Islã para a África, nós temos muçulmanos ali que vão em terreiro, como se fosse um terreiro de umbanda, de candomblé muçulmano, que vão ali e fazem oferenda, muitas vezes por um casamento, pela pessoa amada. Então talvez você se depare também com isso e com outras questões culturais, né? E convém você conhecer. Um exemplo disto é o uso do véu, da burca ou do hijab, como eles chamam. Alguns se cobrem mais, algumas mulheres se cobrem menos. Sempre procure entender e respeitar isto. E se você encontrar alguém agindo dessa forma, uma pessoa, uma jovem, não ria. Se aproxime dela, ainda que os outros riam, façam piada. Você não, você seja diferente. Porque você mostra respeito e, com certeza, aquela pessoa vai ter uma confiança muito grande em você. Outra coisa muito importante, se você perceber um muçulmano na sua faculdade, no seu serviço, que costuma frequentar diariamente o prayer place, aquele local de oração, acompanhe ele, junte-se a ele, dobre-se ao lado dele, naquele tapete de oração e diga: você vai orar ao seu Deus, eu vou orar ao meu Deus. Aquela pessoa vai perceber que você é diferente.
aquela pessoa vai perceber que você é uma pessoa temente a Deus. E você pode ter certeza, você vai quebrantar o coração daquela pessoa, você vai construir pontes firmes e fortes, você vai quebrar obstáculos. Se aquela pessoa perceber que quando muitos ali estarão zombando dele, na faculdade, no serviço, você é diferente. Você vai e o acompanha e ele vai ter em você uma pessoa de confiança, e a tua palavra terá peso. Pode ter certeza disso. Vamos falar agora, nós estamos terminando, muçulmanos crentes. Por que estamos falando assim? Para que você saiba que nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de muçulmanos realmente conversos ao Islã, que amam e defendem o Islã com veemência. O primeiro grupo, nós temos os radicais, aqueles que estão prontos a matar ou morrer por Alá. Incrivelmente, são mais fáceis de aceitar o Evangelho de Cristo do que o segundo grupo. Por quê? Porque dentro deles existe sempre a busca por algo mais, algo maior. Na verdade, eles defendem o Islã com muita veemência, mas eles não estão satisfeitos. Sempre falta alguma coisa. E eles muitas vezes não entendem, apesar deles praticarem, por que tem que matar o seu inimigo, né? Eles muitas vezes não entendem isso, eles são levados a isso, conduzidos a isso. Desde criança, eles são doutrinados a isso. E há no coração deles uma sede muito grande pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da vontade de Deus realmente, porque aquilo é uma coisa muito difícil, né? Eles aceitarem que vão perder a sua vida, não vão mais ter a sua família de lado. E será que eu vou mesmo para o céu? E que certeza eu tenho? E esse negócio das 72 virgens, será que isso é mesmo verdade? Mas e daí? E a minha família? E se a minha família não for para o céu? Aí quando você lhes apresenta a Cristo, o Evangelho de Cristo que diz, ama o teu inimigo, ore por ele, aquilo é um impacto muito grande. É o amor de Cristo no coração deles, batendo ali, é a palavra de Deus entrando. Então, eles se tornam um povo mais fácil, um tipo mais fácil de muçulmano a se converter. O segundo grupo são os tementes e aqueles que conhecem o Islã. Aqueles que conhecem a doutrina do Islã e que têm certeza de que não há nada de errado com o Islã, que aliás é perfeito, sem falhas ou defeitos, sequer precisando de alguma reforma em sua doutrina ou adequação quanto às mudanças ocorridas na humanidade em todos os âmbitos. O que eles dizem? O Islã é perfeito, não precisa mudar e nem melhorar. É o homem quem precisa ser mais submisso a Alá e à sua palavra e ao Alcorão. Defendendo esses pensamentos, eles são mais difíceis de se converter a Cristo. Por quê? Porque eles acham que o Islã não tem defeito nenhum. Certa feita, eu assisti aí por quase 3 horas um debate na faculdade de Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra, e havia uma mediadora da universidade, um grande apologeta do Islã, defensor do Islã, e uma jovem, talvez progressista, uma moça ali, e ela fez muitas acusações contra o Islã para aquele homem. E aquele homem disse exatamente essas palavras no final do seu depoimento defendendo o Islã. Ele disse, o Islã é perfeito. Quem precisa melhorar e se adequar é o homem. Então, veja que pessoas assim são mais difíceis, mas não são impossíveis. A palavra de Deus bate ali, a palavra de Deus quebra todo tipo de coração, principalmente, irmãos, porque, assim como nós, eles têm muitas necessidades de cura, de perdão, de santificação e da certeza da salvação que eles não têm. E existe ainda um terceiro grupo aí são aqueles que não têm nenhum interesse por nada da religião. Nunca se envolveram, para eles tanto faz. Mas aí está uma ótima oportunidade de nós
trazermos esses desinteressados ao Evangelho de Cristo, buscando despertar neles o interesse pelo amor e o cuidado de Jesus. Então, já que eles estão assim, vamos dizer, eles são um terreno ainda não minado, não estragado pela obra do diabo, com certeza a palavra de Deus vai cair ali como uma boa semente, né? E que vai frutificar, eu creio que de uma maneira até mais rápida, né? Eles não tiveram a sua mente, o seu coração contaminados, porque nunca se interessaram. Até aqui, expusemos alguns passos de como agir para com eles. Nem todos os passos terão a sua ocorrência nesta cronologia aqui apresentada, mas, na maioria dos casos, esta será nossa sequência de conduta. Lembre-se disso, que quando um muçulmano aceita a Cristo como seu Salvador, ele vai estar rompendo com seus pais e familiares e até mesmo sendo expulso da família e deserdados. E alguns deles até ameaçados de morte, porque eles creem, aquele que os estarão ameaçando de morte, que eles estão fazendo um grande serviço a Alá, à religião, matando este que agora se torna infiel, este apóstata do Islã. Assim, será preciso muito carinho, discipulado e atenção para com os novos convertidos a Cristo. Eles precisam encontrar em nós uma nova e amável família. Mas, uma vez tomada a sua decisão, eles procurarão permanecer firmes e fiéis a Cristo, tendo em mente que o que os constrangeu à conversão não foi nada menos do que o amor de Jesus a eles demonstrado. Eles não perguntarão mais se realmente Jesus morreu na cruz, porque o Islã ensina que ele não morreu. Ele está ao lado de Alá, ele foi retirado daquele momento de sofrimento e outra pessoa muito parecida com o nosso Senhor Jesus morreu no lugar de Jesus. É isso que eles aprendem. Mas eles buscarão entender, daquele momento em diante, o porquê do seu sacrifício, do sacrifício de Cristo. Eles não perguntarão mais se Jesus realmente morreu, mas eles procurarão entender o porquê daquele sacrifício. E serão, com muita certeza, instrumentos que o Senhor usará para a salvação de muitos outros muçulmanos. E isto nós temos a nosso favor, que a partir do momento que um muçulmano se converte, ele traz muita gente com ele, né? Porque o muçulmano acredita mais na palavra de um outro muçulmano do que na própria tua palavra, que é cristão. Então, quando ele vê aquela mudança, aquilo muda, né? E são inúmeros testemunhos aí no YouTube de mulheres que se converteram e trouxeram amigas e trouxeram irmãs, enfim, da mesma forma com relação aos homens, né? Como podemos perceber, estaremos iniciando um novo grupo de convertidos dentro da Igreja de Jesus. Um grupo de irmãos dispostos a servir a Cristo e com muita dedicação, pois estão vindo de uma religião que significa isto mesmo, servir. Eles chegarão cheios de perguntas e ansiosos por provar do amor e da salvação de Jesus. Estamos dispostos a cuidar deles? E aí temos o slogan da nossa igreja: adorar, evangelizar, discipular e, neste caso aqui, muito importante, cuidar. A responsabilidade é minha. Eu encerro aqui, eu agradeço muito a atenção e a paciência dos irmãos.